Atualmente nós estamos na terceira parte do livro. Agora eu estou abordando sobre a parte de controle de orçamento, finanças pessoais e tudo mais. E no episódio de hoje eu quero compartilhar contigo 3 coisas. Primeiro, como tem sido para mim escrever essa parte do livro. Segundo, como que o teu tempo pode não estar associado diretamente ao sucesso dos teus projetos. Tu vai entender isso no episódio de hoje. E terceiro, o planejamento para as próximas etapas do livro. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube e esse é o 5º episódio de uma série de episódios que eu estou documentando a parte que eu estou escrevendo do livro, tá? Esse aqui é a 5ª semana, eu estou fazendo um episódio por semana e se você quiser acompanhar os outros episódios, volta, tem uma playlist aqui no canal que tem todos os episódios dessa série. Ao longo dessa série, o que vocês vão me mandando nos comentários que tem relevância com o tema do livro, eu vou considerando para colocar dentro do conteúdo do livro. Inclusive, nessa etapa agora eu já coloquei um conteúdo que o colega mandou no comentário do episódio 2, se eu não me engano, eu vou abordar mais para frente, tá bom? Então, atualmente eu estou na terceira etapa do livro, tá? A primeira etapa é a parte de mentalidade, a segunda de dívidas, terceira de finanças pessoais e controle de orçamento. É sobre isso que eu estou escrevendo nesse momento. E, cara, tem sido muito interessante escrever sobre esse tema. Porém, diferente do que aconteceu na segunda parte, que eu comentei com vocês, essa escrita ela tem evoluído de forma diferente. Apesar de eu conseguir escrever muita coisa quando eu paro para escrever, eu sempre penso em alguma forma de escrever melhor aquilo ali. Então eu tenho revisado muito os textos. Então ela tem segurado a evolução dessa etapa de controle de orçamento. No entanto, essa semana, o meu objetivo era ter terminado essa etapa já. Só que tem essa atividade de trabalho e tem várias outras atividades e eu não consegui terminar. Eu estou quase terminando, mas eu não consegui terminar, justamente pelo fato de ter que revisar várias vezes. E, inclusive, o comentário do colega lá do 2º episódio, que ele falou para eu incluir um tema relacionando o uso prejudicial das redes sociais. O uso prejudicial, assim, como a gente investir tempo em redes sociais pode ser prejudicial para a área financeira também. Eu consegui incluir nessa parte agora de controle de orçamento. Botei de uma forma pontual ali, mas consegui incluir esse tópico. Então, o comentário do colega lá já incluí no conteúdo do livro a parte do tópico que ele tinha comentado. E, porém, eu sempre penso, a dificuldade dessa parte está sendo isso. Eu sempre penso uma forma melhor de explicar algo que eu já expliquei. Por isso que tem segurado tanto a evolução dessa parte do livro. Mas tem sido muito interessante porque eu tenho que lembrar de várias coisas que aconteceram na minha vida para conseguir fazer analogias, contar uma história que aconteceu comigo para colocar junto com o tema, e é muito interessante fazer essas conexões, né? E aí é interessante porque nessa etapa eu percebi uma coisa que eu já sabia, que eu já comentei aqui com vocês em algum momento, provavelmente, mas que o mundo não é justo, cara. O mundo não é justo. Tem vários projetos que acontecem que o sucesso desses projetos não estão associados necessariamente às horas que você investe naquilo. Eu vou te dar um exemplo. Lá em 2017, mais ou menos, eu fui num evento que era liderado pelo Flávio Augusto, um empresário conhecido aqui do Brasil, né? E era um evento chamado Powerhouse. Nem sei se acontece ainda. Me diz aqui nos comentários se você já ouviu falar desse evento. Era um evento que, o que era? Eram vários empresários que iam palestrar sobre tópicos relevantes em relação a cada um dos negócios deles, né? Contar sua história e tal, tudo mais. Nesse de 2017, eu vi vários empresários lá e eu fui para esse evento. Olha a logística que envolveu essa ida minha para esse evento. Eu morava aqui em Manaus, né? Eu paguei passagem aérea para ir para São Paulo, hospedagem lá, paguei o ingresso caro para ir pro evento. Fui pro evento, se eu não me engano, foi 1 ou 2 dias, se eu não me engano, acho que 1, talvez. E depois voltei para cá. Com esse volume de dinheiro, eu conseguiria comprar o livro que cada um desses empreendedores escreveu, sobraria dinheiro e provavelmente eu acessaria informações mais profundas de temas que eles investiram mais tempo para produzir. O que eu quero te dizer? Você pega um cara como o Flávio Augusto, por exemplo, que ele escreveu um livro, ele investiu horas para produzir aquele livro ali. As horas desse cara é extremamente caro. E se você fosse pagar para conversar com ele, você pagaria muito mais caro. Porém, pelo livro, você acessa esse conteúdo de uma forma muito barata. E por que o mundo não é justo nesse aspecto? Porque você não está nem aí para quantas horas a pessoa investiu para escrever aquilo ali, né? Você quer saber se o conteúdo foi relevante para você ou não. E eu não estou dizendo que isso é errado. Isso é assim, e assim como quando eu pego algum livro meu ali para ler, ou qualquer livro novo, eu não quero saber a história do autor, se ele investiu mais ou menos horas naquele conteúdo. Eu quero saber se aquele conteúdo foi bom. Porém, esse investimento de horas não está diretamente associado ao sucesso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Aqui no nosso canal nós temos 1.200 inscritos mais ou menos. É um canal pequeno ainda. Então a probabilidade de eu atingir 10.000 pessoas com esse livro que eu vou escrever agora é muito próxima de zero. Quase zero. Agora, se você pegar uma pessoa que tem um canal no YouTube que tem 1 milhão, 10 milhões de inscritos, a pessoa pode escrever um livro que nem tenha
um conteúdo tão bom, ela pode escrever esse conteúdo com Ghostwriter ou com qualquer outra ferramenta que ela não invista tantas horas, porém ele vai atingir esse número de pessoas, vai ter mais sucesso nesse aspecto. Então não está associado diretamente às horas que tu investe naquele processo ali. Está associado também às horas que tu investe para esse projeto alcançar mais pessoas, para atingir o sucesso do que tu está querendo para esse projeto. Então isso me veio muito claro escrevendo o livro, porque apesar de já conhecer esse tópico, esse tema ficou mais claro ainda. Porque, cara, o livro, você acessa livro aí por 50, 60 reais de autores que tem horas que valem ouro, e aí você consegue um conteúdo que o cara investiu tempo pra caramba pra produzir. E além disso, o fato do conteúdo do livro ser relevante não significa necessariamente que esse livro vai ser um best-seller ou que vai chegar a você. O fato do autor ou da empresa que está fazendo a publicidade desse livro atingir mais pessoas vai ser tão relevante quanto o próprio conteúdo do livro. Então eu refleti bastante sobre isso e é interessante você ter esse ponto de vista nas coisas que você faz também. Porque tem algumas coisas que é interessante você nem investir tantas horas assim, pensando nesse aspecto. Porque se for um projeto que não tem conexão direta com o tempo que tu investe, é mais fácil tu investir tempo nas coisas que vão dar mais visibilidade ou talvez nas coisas que vão influenciar mais no resultado desse projeto do que na produção dele mesmo. Então dependendo do que tu for fazer, não só investir horas no teu projeto é a coisa mais importante. Você tem que investir em outras áreas também para que tenha um sucesso nesse projeto, né? Apesar de saber parte disso, desse conteúdo, já tinha um pouco desse conteúdo na minha cabeça, eu percebi fortemente isso na escritura do livro, porque, cara, eu invisto várias horas pensando e querendo produzir um conteúdo bom, mas talvez isso nem chegue a pessoa nenhuma, né? E a minha meta para a semana que vem é o seguinte: eu quero terminar essa terceira parte, essa parte de organização financeira e de finanças, terminá-la por completo, revisar e tal, tudo mais. E, além disso, começar a escrever a quarta parte do livro, que é a parte que eu começo a falar sobre investimentos propriamente dito. Essa meta parece... Se você for sentar para só escrever durante uma semana, isso é pouco, daria para fazer tranquilamente. Só que eu tenho que fazer diversas outras coisas. E isso vai ser muito desafiador para a semana que vem, porque eu estou cheio de coisa para fazer do trabalho na semana que vem. E, além disso, os tempos que eu tenho em casa também eles já estão bastante ocupados. Mas eu vou sempre achar um tempo ali disponível para eu bater um pouquinho e finalizar essa etapa. Então essas são minhas metas para a semana que vem. E se você tiver alguma sugestão de conteúdo para incluir no livro, ou alguma sugestão de tópico que você acha relevante, comenta aqui embaixo. Comenta aqui que se eu ainda estiver no processo de escrever esse livro, com certeza eu vou considerar essas informações para incluir nos próximos capítulos ou em alguma parte determinada do livro, beleza? Se você quiser acompanhar mais episódios como esse, tem uma playlist aqui no canal que eu coloquei todos os episódios um atrás do outro, certinho, organizado. Se inscreve aqui embaixo para acompanhar mais conteúdos com relação a finanças e tudo mais. Até mais, até o próximo vídeo.